Por que um carro elétrico é tão caro? Vem comigo! Salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Cars, eu sou o Gabriel Teixeira e hoje aqui no GT VHE eu vou tirar uma dúvida muito comum, uma pergunta que me fazem constantemente. Poxa, Gabriel, mas um carro elétrico é tão caro, por quê? Ele é tão complexo assim? Bom, na verdade um carro elétrico ele é muito mais simples até do que um carro a combustão. Se a gente for ver, praticamente ele tem a parte do motor, parte de inversor, transformador de corrente alternada para contínua, ele tem ali as baterias, então o sistema em si dele não é muito sofisticado. Tem o sistema de arrefecimento também, que é muito importante, e ele é muito mais simples, por exemplo, que o motor a combustão, que tem velas, vai óleo, correia dentada, tem os pistões, as bielas, enfim, o motor a combustão é infinitamente mais complexo. O motor a combustão é mais caro do que o motor elétrico, só o motor em si. Mas o problema são as baterias dos carros elétricos são bem caras. Poxa, Gabriel, mas por que um carro híbrido, por exemplo, não é tão mais caro que uma combustão? Principalmente o híbrido comum, não o híbrido plug-in. Então, para a gente ter uma ideia, vamos pegar aqui como base um Corolla. O Corolla tem uma bateria em torno de 1,3 kWh. Já se a gente pegar um carro elétrico comum, um hatch, como por exemplo um Zoe, ou até um sedã, um Arizo 5e, por exemplo, a bateria está em torno de 40 a 50 kWh. Então a gente percebe que esses carros totalmente elétricos têm uma bateria muito maior, aí talvez até umas 40 a 50 vezes maior do que um híbrido. Por isso sim, acaba sendo muito mais caro. Mas temos algumas outras alternativas. Por exemplo, a maioria das baterias são de íon lítio. Na verdade não existe apenas um tipo, mas outros tipos de bateria de íon lítio. Tem uma muito utilizada, porém um dos grandes problemas é o lítio. Ele não é uma matéria-prima tão abundante no mundo e está concentrado em poucos países. E algum desses países até com regimes autoritários, que acaba sendo um pouco complicado aí, então a gente tem diversos problemas. Também o processo de fabricação da bateria não é barato. Inclusive vai muita água, isso já mostra que ele não é muito ecológico assim como diziam também. Mas temos algumas alternativas, por exemplo a BYD, que é uma empresa chinesa, ela tem diversos carros elétricos híbridos, no Brasil está vindo como importadora, mas já está fazendo sua fábrica aqui no Brasil. Ela tem o TAN. O TAN é um carro, um SUV de 7 lugares, de luxo, na faixa dos seus 500, 600 mil reais, e tem uma bateria de 86 kWh, ou seja, uma bateria, se você for ver, 30 kWh maior do que, por exemplo, uma bateria de um Zoe. E a autonomia dele é maior sim, mas não é muito maior. Por quê? A BYD utiliza uma tecnologia diferente, ela utiliza uma bateria chamada Blade, não utiliza uma bateria comum de íon lítio como as outras costumam utilizar. E com isso ela acaba tendo qual a vantagem? Reduz um pouco o custo do valor da bateria e melhora muito a questão da segurança. Sim, em casos de acidente, essas baterias são mais seguras, mas infelizmente a grande desvantagem é o peso, quantidade, vamos dizer assim, quantidade de carga que a bateria consegue absorver pelo peso dela. Se torna assim uma bateria pesada. Outra alternativa que nós temos, só para vocês terem uma ideia, né, o carro pesa em torno aí de 2 toneladas, mais de 2 toneladas. Então sim, boa parte das baterias precisa ter mais bateria sim para você ter uma autonomia boa, já que esse tipo de bateria não consegue captar tanta energia assim. Mas é uma grande tendência, a BYD é uma grande fabricante aí de baterias e está seguindo. Tanto que a Toyota mesmo está fazendo parceria com a BYD para ter baterias deles em vez de baterias próprias. Porque é até interessante, o pessoal fala, poxa, mas a Toyota, ela foi líder no segmento dela de híbridos. Legal, eu concordo com você, mas ela utilizou uma bateria já muito antiga, a tecnologia dela antiga. Hoje ela ainda tem alguns bons resultados, porque ela focou tanto nessa tecnologia que ela conseguiu aperfeiçoar. Conseguiu, como podemos dizer, deixar as baterias compactadas de uma forma mais interessante. Mas as baterias da Toyota não são baterias muito eficazes. Já é um sistema híbrido meio ultrapassado se você comparar com outros que nós temos já aí no mercado muito mais modernos do que ela. Uma outra alternativa também seriam as baterias de sódio. Reduziriam bastante o custo, porque a gente sabe, né, pessoal, sal você encontra em qualquer lugar. Mas o problema delas também é a densidade de energia que ela consegue carregar. Ela consegue absorver pouca energia pelo peso dela. Então estamos fazendo diversos testes aí, para que se realmente ela seja viável, um dia provavelmente vai ser. Afinal, tudo começa assim, a gente começa devagar e vai encaminhando, até que um dia a gente chega na tecnologia ideal. Mas eu acredito que aqui para o Brasil, o melhor dos mundos para a gente seria um carro híbrido movido totalmente a etanol.
Por que isso daí, Gabriel? Poxa, um motor totalmente etanol, você sabe, você tem um rendimento melhor, mais alto do que um apenas a gasolina, do que um flex, na verdade, desculpa. Totalmente um etanol vai ser mais eficiente do que um motor totalmente a gasolina. Se você ainda usar o híbrido, poxa, você tem um carro aí com bom consumo, a gente tem uma tecnologia boa do etanol, temos um combustível que realmente ele também não é tão poluente quanto a gasolina e vai ser bem interessante. Ou como algumas montadoras, como a Nissan está tentando fazer, que é pegar o etanol, extrair o hidrogênio dele e aí sim abastecer, na verdade, manipular, movimentar um motor elétrico e aí esse motor elétrico sim movimenta o carro. Então seria um motor elétrico movido a hidrogênio, mas que acaba entrando etanol no carro. Então isso é bem interessante porque entra etanol, retira-se o hidrogênio, transforma em energia elétrica, o carro movimenta com energia elétrica e ao mesmo tempo sai ali no escapamento vapor de água, algo sensacional, umidificaria também as nossas cidades. Isso é algo bem interessante que já está em teste, mas a gente não sabe se realmente quando isso vai ser viável ou não. Então bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre carros elétricos, deixa aqui, ou híbridos também, que a gente vai respondendo para vocês, sempre vídeo da forma mais completa possível. Bom, e se você está a fim de comprar um carro elétrico, mas você tem medo de comprar um carro problemático, motor turbo que te dê um gasto de 3, 6, 9 mil reais, algo que não é raro aqui no Brasil, eu tenho uma boa solução para você. Participe do GT Ensina, um projeto que eu fiz, onde um curso de forma muito prática e objetiva, vou te ensinar pintura, saber avaliar a parte de estrutura, motor, teste de direção, enfim, saber se esse carro foi clonado, passou por enchente, para que você faça uma compra segura. Afinal, comprar um carro problemático, o que não é difícil, já que a gente tem tantos carros ruins no mercado, você vai ter uma séria dor de cabeça aí com isso e muitos gastos. Se não quer correr esse risco, então, só clicar aqui no link da descrição do vídeo que você vai ser redirecionado lá à página do curso. E mesmo assim, caso você queira alguém para procurar um carro para você, manda e-mail para mim, gtcarschool@gmail.com. Eu vou te ajudar, vou avaliar esse carro para você. Então, pessoal, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Acompanhe a gente nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii e também TikTok. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!